Dá pra mim? Oh, obrigado. Que é isso? Café ou chá? Pipi. Agora eu tô a fim de relaxar. Como assim? Não entendi. Não, agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Vou relaxar com você, vem cá, vem. Que eu vou botar no seu Goku. Beijo na boca me dá tesão. Dimitri, você assistiu o novo episódio de Dragon Ball Super? Ainda não, sabe? Queria ver a luta do Goku contra o Black, mas achei nesses sites e peguei o vírus, a qualidade ruim. Fiquei triste. Gosto de Dragon Ball. Dragon Ball Super tá no Crunchyroll agora. Dragon Ball Super no Tá disponível. Crunchyroll? Dragon Ball Super disponível no Crunchyroll. Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo review de Dragon Ball Super. É a primeira vez que tá vendo um review de Dragon Ball Super aqui no canal. Não esquece de dar uma conferida na playlist especial de Dragon Ball. Além do próprio Dragon Ball Super, que eu venho fazendo review desde o primeiro episódio, também tem vídeos relacionados à série, essa obra fantástica e sedutora. Não esquece de dar aquela passada lá na página A Lenda de Dragon Ball. Também no site Anime X, novo parceiro mega foda aí, sempre dando uma força, dando aquele auxílio maroto. E Dragon Ball Super agora é do Crunchyroll, minha gente. É pra glorificar de pedres! É isso mesmo, o vídeo de streaming mais tesudo de animes em uma das maiores séries de maior impacto na atualidade e um dos grandes clássicos da animação japonesa em seu catálogo. Sem contar que todo domingo, assim simultâneo com o Japão, teremos Dragon Ball Super legendado totalmente em português no Crunchyroll. Ai, que pau. Então chega de ficar tendo que baixar porcaria de site que vem legenda errada, que vem qualidade bosta e um pouquinho de vírus e encheção de saco no meio do caminho. Dragon Ball Super é do Crunchyroll, então é isso aí. Sem mais demoras, bora lá. Mas finalmente a identidade de Black, qual a sua relação com os Zamasu, são revelados além, é claro, de inúmeros outros detalhes que devem enriquecer um pouco mais esse arco aqui de Dragon Ball Super. Primeiramente, continuando os acontecimentos do episódio 56, a gente tem a continuação, a luta de Goku e Trunks contra Zamasu e o Black. Esse combate é bem interessante, muito por suas sequências de câmeras que dão um dinamismo ao embate, mostrando que Dragon Ball Super, e isso é uma coisa que eu já vinha falando há algum tempo, que em relação às tomadas de ação, já abandonou há um tempo aquele estilo engessado de demonstrar os combates e já se adequando mais a um estilo atual, bem mais fluido, de sequências de ação. No final das contas, o Goku acaba sendo derrotado e a Mai salva a porra toda. O destaque fica por conta da cena de despedida do Trunks e a Mai, que estreita bem mais o laço entre os dois personagens, trazendo, mesmo que bem de leve, uma característica mais emotiva, mais emocional aqui para Dragon Ball Super. E obviamente, que é sempre bom lembrar, pro nerd otaku erudito boladão, que se acha intelectual pica das galáxias, sábio da montanha, Dragon Ball Super é destinado a um público mais jovem, até do que o próprio Dragon Ball Z. Mesmo que existam várias referências ao passado, a série ainda trata algumas abordagens de maneira mais branda do que outras franquias, do que outras séries e do que outros animes, ok? Então segura a periquita, não dá ela pra ninguém. Segura a periquita, irmão. A grande revelação que todos esperavam finalmente acontece, e a partir do episódio 58, mais ou menos até o 61, a gente tem todo o desenvolvimento da revelação de que o Black é nada mais e nada menos que o próprio Zamasu. Não diga! Digo! Que coisa! Utilizando-se das Super Dragon Balls e devido ao ódio / fascínio que eles começou a nutrir pelo Goku, após ser derrotado por ele, arquitetou um plano para trocar de corpo com o Goku de sua linha temporal e se encontrar com seu eu de outra linha do tempo. Esse negócio de linhas do tempo de Dragon Ball tá começando a ficar meio confuso aqui, mas essa é fácil, né? É só ir com calma que dá pra entender. Não sei, só sei que foi assim. E ele faz tudo isso para executar o seu plano de deixar o universo com nenhum mortal. Até o Vegeta fala que esse é um nome idiota, eu concordo com o Vegeta. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda.
lights will guide you home. A parte bacana sobre isso é que a série já vinha dando indícios de que são a mesma pessoa, porém de linhas do tempo diferentes, e reforça uma certa coerência da narrativa aqui em Dragon Ball Super. Ou seja, tudo isso foi pensado e planejado como um todo, com começo, meio e fim, evitando furos e erros de continuidade. Sendo que inclusive o Anel do Tempo acaba por ser um ponto-chave pro Black e pro Zamasu conseguirem arquitetar e executar o seu plano. Porque ao saber de todo o ardil planejado pelo Zamasu, o Bills resolve dar cabo dele, apagando sua existência de todos os universos e linhas temporais existentes. Ao menos ele acreditava que isso seria possível. O X da questão é que graças ao Anel do Tempo isso não ocorre, porque o Zamasu do futuro, ou seja, que manteve a sua aparência de Zamasu, não que se transformou em Goku Black, e assim como o próprio Black, devido ao poder do Anel, se tornaram seres atemporais, ou seja, eles não pertencem a nenhuma linha do tempo, da mesma maneira que podem acabar transitando por todas elas, isso também devido ao Anel. Então não dá o Anel pra ninguém. You serious? No mais, após tomar posse do corpo do Goku e ir ao futuro para matar o Goasu e se aliar ao seu eu do futuro, ambos acabam se utilizando mais uma vez da Super Dragon Balls, sendo que elas também são mais um dos elementos pensados como peça-chave para o andamento desse arco, para fazer com que o Zamasu, o que mantém a aparência original, se tornar imortal. E esse que é um dos fatores determinantes para a derrota dos Saiyajins no futuro do Trunks ali. Um ponto que eu não posso passar sem falar são as motivações do Zamasu para executar o seu plano. Primeiramente, o que o motiva a tomar o corpo do Goku vem da sua derrota pro mesmo. Ele percebeu o poderio que a raça Saiyajin possui e o quão útil seria para poder subjugar o próprio Goku. Além disso, a atitude de buscar a si mesmo, ele parece até um negócio meio poético, mas não, ele buscou a si mesmo de uma maneira literal. Em outra linha do tempo, vem do fato de que na concepção dele, o único que compreende seu próprio ponto de vista é ele mesmo. Isso reforça, ao menos pra mim, que o Zamasu possa vir a ser o melhor vilão já criado pelo Toriyama aqui na franquia de Dragon Ball. Polêmica! Se a gente levar em conta o quão nobres, entre aspas, e plausíveis são as suas motivações. Mesmo que ele possua uma visão distorcida sobre o valor da vida alheia, como personagem, o Zamasu é muito bom. Obviamente lhe falta um pouco mais de carisma e tempo de tela para superar o Freeza, que na minha opinião é o mais querido entre os vilões aqui de Dragon Ball. Mas dependendo de como seja seu desenvolvimento a partir daqui e obviamente a sua conclusão, a gente pode estar presenciando o surgimento de um dos vilões, ou talvez o vilão mais carismático aqui de Dragon Ball que possa vir a roubar o posto de mais querido, que atualmente é do Freeza. Eu não sei. No mais, colocando na balança as motivações e até mesmo a maneira como executou seus planos, a gente pode considerar assim o Zamasu um personagem bem mais complexo e completo do que qualquer outro vilão já apresentado aqui em Dragon Ball. Os acontecimentos a seguir levam os protagonistas mais uma vez ao futuro, e mesmo com os alertas que o Vegeta faz dizendo que deveriam bolar uma estratégia de combate mais elaborada contra um inimigo realmente muito mais poderoso, o Goku e Trunks partem mais uma vez pro combate, né? Burro pra caralho. Lembrando que a saída ao futuro serviria para confirmar se a destruição do Zamasu pelas mãos do Bills havia surtido efeito na linha do tempo do Trunks. Algumas cenas que eu posso destacar que ficaram muito legais, algumas bem engraçadas também, fica por conta da revelação bombástica ali, né? Oh meu Deus, chama o Treta News, que o Goku não beija quando fode. Como assim? Não entendi. Isso se deve quando o Trunks vai fazer um boca a boca ali na Mai, e o Goku estranha, né? Fica todo... O que você tá fazendo aí? Que negócio estranho essa coisa aí? Beijando na boca? Que é isso, meu Deus? Não tô entendendo. Dando a entender de que o Goku jamais beijou na boca de alguém na vida dele inteira, né? Sendo ele um homem casado que já tem 2 filhos. Até o Vegeta estranha isso. E cara, que ponto chegamos? Isso tô achando sensacional em Dragon Ball Super. A gente chegou num ponto que o Vegeta se tornou a voz crítica do anime, né? Que loucura, que coisa absurda. Sendo que o Vegeta acaba não acreditando em muitas coisas que ele vê. Isso é sensacional, cara. Também é uma colocação que deram ao Vegeta que ficou muito interessante e cai extremamente bem nele, bem na característica do personagem, né? De ser um rabugento, nervoso lá, virado na gota. Enfim, o que a gente pode tirar com essa conclusão é que o Goku e Tite, quando se trancam no quarto, é só madeirada e fodeção sem limite. Não tem romance, não. É lapada na rachada, meu irmão. Os dois ali é só sexo, não tem nem beijo na boca, ou seja, a brutalidade do bagulho. Piroca na boca, é piroca na chota, é piroca no cu. Pá! Enfim, se a gente levar em conta o quanto Goku e a Tite são 2 portas praticamente, os dois são bem burro mesmo, isso não surpreende em nada. Enfim, já aproveitando essa inserção humorística que teve no Dragon Ball Super, esse já é um ponto presente aqui na série, também está presente nesses episódios, porém muito mais bem dosado do que foi visto anteriormente em outros episódios. E é um ponto extremamente positivo, muito legal, porque quando a gente tem, por exemplo, o Zamasu e o Black em cena,
Não existe humor praticamente algum. É uma coisa que ajuda no clima de tensão dos antagonistas e não quebra a atmosfera criada em torno da dupla de vilões. No vilão, se a gente considerar que os dois são a mesma pessoa e ao mesmo tempo são diferentes. Enfim, complexo isso. Mas é bem legal, não quebra, não existe aquela quebra com um humor desnecessário. Eles estão conseguindo, pelo menos nessas partes, últimos episódios, estão conseguindo inserir bem, no momento certo, o humor. Uma outra cena que ficou muito boa veio quando o Black revela ao Goku que, além de ter dado o cabo dele na linha do tempo em que ele rouba o corpo do Goku, ele acabou matando a Tite e o Goten. E cara, na boa, por mais burro e muitas vezes filho da puta que o Goku seja, sim, o Goku ele é um filho da puta também, a gente sabe que não se mexe com quem o Goku ama, velho. Na boa, a gente já viu ali o Kuririn quando morreu, né? Tem inúmeras outras inserções desse tipo. E aqui a gente tem uma ótima sequência com o Goku explodindo em fúria, partindo pra porrada. Mano, essa cena de combate ficou muito bem feita, ficou muito bem legal, muito bem dirigida, muito bem conduzida, cara. Obviamente não ficou bem animada, porque a Toei não tá conseguindo dar um tratamento bom na animação do Dragon Ball Super, só quando lança os Blu-rays mesmo, mas enfim, de qualquer maneira a cena, a sequência, bem sensacional mesmo. Só que no final das contas isso não adianta de nada, porque o Goku acaba sendo derrotado novamente. Cara, na boa, aqui no Dragon Ball Super, o Goku só tá tomando porrada, só tá se fudendo. Aparecendo até o Anderson Silva. Ele perdeu pro Bills, vacilou ali contra o Freeza, perdeu pro Frost e acabou entregando a luta pro Hit ali, né? E agora 2 vezes pro Black. Há quem diga que o Goku ele é beneficiado pelo protagonismo, mas enfim. A cena que serve de gancho pra nova retirada estratégica começa quando o Black esfrega na cara do Trunks, que graças a ele, tudo de ruim criado no universo aconteceu por causa dele. Porque o Goku e praticamente toda a raça humana não deveria mais existir se não fosse o Trunks. Na visão do Black, a ira dos Zamasu aconteceram graças ao Trunks, graças à influência que o Trunks teve pelos acontecimentos lá do começo da saga dos androides. Aí o Trunks fica puto, fica virado na gota ali, tira as energias ocultas do rabo e a cena realmente ficou muito boa, ficou bem legal mesmo. E ele acaba fazendo tudo isso pra segurar o Black e o Zamasu, enquanto o Goku, o Vegeta e a Bulma dão no pé ali pra tentar encontrar uma solução pra conseguir derrotar o Zamasu e o Black. Alguns dados interessantes que dão algumas pistas do que pode vir a acontecer aqui em Dragon Ball Super são deixados no ar. Antes disso, a gente tem uma Fuba, que é aquela técnica utilizada pelo Mestre Kami, isso lá na época do Dragon Ball, para aprisionar o Piccolo Daimao, sendo passada pro Goku, que aparentemente seria a única saída para conseguir vencer o Zamasu, seria aprisionando ele, já que ele se tornou um imortal. E isso serve mais uma vez, como já ocorreram diversas outras inúmeras vezes aqui em Dragon Ball Super, como um afago quente, carinhoso dos fãs de longa data aqui de Dragon Ball. Mas sobre o que eu falei anteriormente, além da revolta do Trunks do presente, que chama o Goten ali pra tentar ajudar, acaba fazendo mais uma situaçãozinha cômica e tudo mais, a gente pode encarar isso como uma pista de quem sabe a gente ter o Goten pintando pra ajudar ali no combate, alguma coisa do tipo, e a gente tem também o Gohan, e agora a gente vê que aquele encontro que ele teve com o Trunks alguns episódios anteriores, talvez sirva para recolocar ele com um papel mais ativo na série, tendo em vista que ao saber da situação do Trunks do futuro, Gohan fica bastante abalado. Isso pode ser um indício de que talvez já nesse arco Gohan retorne pro mundo da porradaria, soco no umbigo, voadora no céu da boca e violência sem limite. Aí, quem sabe o povo que fica falando do Gohan também não fica mais acalentado. Deus te ouça! O episódio 63 trouxe algumas cenas bem interessantes, além de ter a Maya ali snipando pra tentar derrotar o Goku Black. Ah, eu vou naipar! Vem que eu vou te tacar De uma maneira bem interessante, eles estão conseguindo preencher bem os episódios com participação de diversos personagens, né, como por exemplo o caso da Maya aqui, foi o Trunks também nos episódios anteriores. E basicamente nesse episódio a gente tem o princípio do terceiro round ali contra o Zamasu. Dessa vez o Vegeta tá virado no Satanás, dando carrola na cara de todo mundo. Virado na gota, né? Virado no cão. Então a primeira vez a gente tem o Goku Black e o Zamasu prinçados contra a parede ali. É o que obriga eles a fazer uma espécie de uma fusão. Ainda ficou bem legal. Aparentemente é um visual, ficou bem mesclado entre os dois. Basicamente pegou o cabelo do Black com a cor do Zamasu ali, né? Não, mesclado bacana, visual simples, nada de tão sensacional. Mas eu particularmente, se o Zamasu fusionado com o Black não tiver mais nenhuma transformação, eu acredito que o Dragon Ball Super, esse arco deva já estar perto do seu final. A parte interessante sobre o episódio 64 é que a fusão ela foi anunciada no episódio anterior como o grande acontecimento. Era o grande chamariz, era o grande gancho. A parte interessante, a parte bacana, que foi utilizada de uma maneira correta, é que o episódio, querendo ou não, ele meio que enche linguiça, entre aspas, até o final.
Então a fusão entre o Zamasu e o Black acontece realmente só no último momento do episódio, utilizando os brincos Potala. Até aí nada demais, nada de tão sensacional, tão absurdo, né? Mas a parte interessante é realmente isso, uma coisa que mostra um amadurecimento nos produtores, porque eles colocaram realmente diversos fatos interessantes, além de uma luta muito boa. Mais uma vez, como eu falei em relação a Mai, a própria Bulma tem um papel muito interessante e importante nesse confronto, que tem até uma cena bem engraçada. O episódio também é permeado pela tentativa do Trunks utilizar o Mafuba. Então são vários pontos, são vários quesitos que não foram simplesmente jogados ao léu, jogados de qualquer maneira, né? Utilizados bem, como eu falei, para encher linguiça, porém de uma maneira correta. Então a gente tem o grande acontecimento do episódio, que é a fusão dos dois apenas no final mesmo, apenas nos últimos instantes do episódio, prendendo a atenção, sendo um gancho muito bom do episódio passado, que é um gancho tão bom, um gancho tão bem executado, que ele pode se servir até pro próximo episódio. A fusão mesmo, que era o grande acontecimento aqui do episódio 64, só vai ser realmente demonstrado e bem executado e bem trabalhado a partir dos próximos episódios. Mas basicamente é bem isso mesmo. Sinceramente é louvável como a Toei e todos os envolvidos estão pouco a pouco conseguindo transformar Dragon Ball Super em um grande anime. Hoje, se a gente analisar friamente, é fácil dizer que Dragon Ball Super já superou Dragon Ball Z em inúmeros quesitos. É um assunto muito polêmico. Isso se deve muito por ser uma história planejada lá atrás, lá no princípio. Não feita meramente porque o autor se sente obrigado a fazê-la comercialmente, porque precisa, porque tá sendo pressionado, aquela coisa toda. A gente sabe o que aconteceu depois do final da saga de Freeza, né? O Akira Toriyama realmente está comprometido com a obra, e aqui a gente vê o quão talentoso ele sempre foi em conduzir uma narrativa. E mesmo muito simples, tá conseguindo transformar, principalmente atualizar a franquia de Dragon Ball em meio ao que são os shonens ou animes de luta dos tempos atuais, que acabam por pedir uma profundidade, uma trama mais bem trabalhada do que era antigamente. Infelizmente, a parte visual é o que mais peca em Dragon Ball Super, e isso é um ponto extremamente frágil aqui na série. Sinceramente, eu não faço a menor ideia do porquê que a Toei não consegue acompanhar o nível de qualidade dos outros estúdios, sendo a gigante que ela é. A gente pode aqui achar inúmeras desculpas, mas enfim, só quem tá lá dentro mesmo pra saber o real motivo. Se a Dragon Ball Super tivesse uma animação condizente com a qualidade de que a série tá apresentando, tanto em roteiro, narrativa, enfim, mano, era pra estar um patamar muito acima do que já tá hoje. Mas beleza, basicamente eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece mais uma vez de dar uma passada lá no Crunchyroll. Dragon Ball Super, grande clássico da animação japonesa, assim como outros inúmeros animes muito fodas, são lá disponíveis, então dá uma passada lá. Deixa aí nos comentários, você acha que o Zamasu já é o melhor vilão da franquia de Dragon Ball? Ou não, você acha que o Freeza ainda é? Ou se você acha que o Majin Buu, o Cell, enfim, o tal Pai Pai, talvez. E de uma maneira geral, deixa o que você achou desses episódios, o que você tá achando do Dragon Ball Super até aqui, e o que você acha do Dragon Ball Super fazer parte agora do Crunchyroll. Beleza, minha gente? Mais uma vez, dá a passada lá na lenda de Dragon Ball Super, página muito foda do Mano Kailon. Não esquece de dar aquele confere especial no Anime X, site muito foda, site muito, muito sensacional mesmo. E também passar nos vídeos anteriores aqui de Dragon Ball Super, caso você ainda não tenha visto, nas análises que eu fiz em separado dos filmes e também no Dragon Ball de uma maneira geral. São vídeos, alguns vídeos já são bem antiguinhos mesmo, mas tão bacana, tão maneiro, tão gostoso de assistir. Beleza, minha gente? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Falou. Tchau, tchau. Uhul! Você dá like, compartilha. É o bichão mesmo, hein, doido?